Imagine uma igreja vibrante, cheia de fé, mas cercada por um emaranhado de ideias filosóficas, tradições religiosas e supostas revelações espirituais. Cada uma dessas vozes clamava por atenção, prometendo uma espiritualidade mais profunda, um caminho mais elevado, uma experiência mais completa com Deus. No meio desse cenário, os crentes de Colossos enfrentavam um dilema inquietante. Como distinguir a verdade entre tantas verdades? Como permanecer firmes na fé que haviam recebido sem cair nas armadilhas bem camufladas do erro? O que fazer quando o erro se disfarça de piedade, quando a heresia fala com voz suave e aparência de sabedoria? Paulo, mesmo à distância, discerniu que esse não era apenas um debate teológico, era um campo de batalha espiritual, onde estava em jogo a própria suficiência de Cristo e a integridade do Evangelho. Antes de seguirmos para a mensagem de Paulo, deixa eu te dizer algo. Este canal é um espaço onde a Bíblia ganha vida com profundidade, contexto e clareza, exatamente do jeito que quem ama as Escrituras merece. Se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé e te ajuda a enxergar a palavra com novos olhos, aproveite e se inscreva agora para caminhar sempre por aqui com a gente. Cada novo estudo vai ampliar ainda mais sua compreensão da verdade que transforma. Colossos era uma cidade relativamente pequena na região da Frígia, situada no coração do que hoje é a Turquia. Apesar de seu porte modesto, sua localização estratégica entre rotas comerciais importantes tornava o lugar um ponto de encontro entre diferentes culturas, religiões e filosofias. Esse caldeirão cultural, que poderia ter sido uma bênção, acabou se tornando terreno instável para o desenvolvimento da fé cristã. Na época em que Paulo escreveu aos Colossenses, a cidade estava repleta de ideias concorrentes, desde elementos do judaísmo legalista até influências do misticismo oriental e da filosofia grega. O que deveria ser um espaço de aprendizado e crescimento espiritual tornou-se um campo minado para quem buscava a verdade. Diante desse cenário, a comunidade cristã local enfrentava o desafio de discernir entre o evangelho genuíno e as doutrinas adulteradas que circulavam livremente. A confusão não vinha de fora apenas, mas se infiltrava no seio da própria igreja. É importante perceber que as heresias que ameaçavam os colossenses não eram apresentadas de forma claramente hostil. Pelo contrário, muitas delas vinham disfarçadas de sabedoria superior, espiritualidade profunda e aparência de piedade. Essa sutileza tornava o combate espiritual ainda mais complexo e exigia vigilância, firmeza na fé e entendimento claro da obra de Cristo. Ao escrever sua carta, Paulo demonstrou profundo conhecimento da realidade espiritual de Colossos, ainda que nunca tenha visitado a cidade. Ele sabia que onde há mistura doutrinária, há também confusão de identidade. O apóstolo percebeu que, se o evangelho não fosse firmemente reafirmado, a igreja local corria o risco de desviar-se da suficiência de Cristo e cair em práticas que pareciam espirituais, mas que negavam a essência da cruz. O que estava em jogo não era apenas um debate teológico, mas a própria saúde espiritual dos fiéis. Muitos dos crentes colossenses eram novos na fé e, por isso, mais vulneráveis a ideias que prometiam mais do que aquilo que haviam recebido. Esse mais era, na verdade, um menoscabo da obra completa de Cristo. Quando o Evangelho é apresentado como algo que precisa ser complementado por rituais, regras humanas ou experiências místicas, ele é distorcido e enfraquecido. Paulo entendeu que era necessário restaurar o fundamento inabalável da verdade e lembrar aquela comunidade que, em Cristo, já lhes fora concedido tudo o que necessitavam para viver com plenitude espiritual. A cidade de Colossos, portanto, simboliza qualquer lugar onde a fé genuína é colocada à prova por vozes que prometem respostas alternativas.
É um retrato do conflito constante entre a verdade revelada por Deus e as construções humanas que tentam substituí-la. E foi nesse contexto que Paulo iniciou uma das mais densas cartas teológicas do Novo Testamento, mostrando que a clareza doutrinária é um pilar indispensável para a saúde espiritual de qualquer igreja. As heresias que ameaçavam os colossenses não surgiram de forma abrupta. Elas eram resultado de um processo de infiltração sutil, que combinava elementos religiosos, filosóficos e culturais em uma teia complexa. Parte desse sincretismo envolvia tradições judaicas legalistas, que exigiam a observância rigorosa de leis cerimoniais, como restrições alimentares e celebrações de datas específicas. Além disso, havia traços claros do misticismo oriental e de crenças gnósticas em formação, que defendiam a existência de níveis ocultos de conhecimento espiritual e apresentavam Cristo como um entre muitos intermediários celestiais. Em meio a essa confusão, o verdadeiro evangelho corria risco de ser diluído. O pano de fundo espiritual do conflito envolvia mais do que ideias divergentes. Havia uma batalha pela centralidade e supremacia de Cristo. A carta de Paulo revela que ele via essas heresias como estratégias espirituais do inimigo para desviar os crentes da simplicidade da fé. Em sua visão, esse não era apenas um debate teórico, mas uma guerra invisível, onde forças espirituais malignas tentavam subverter a verdade. Isso fica evidente quando o apóstolo afirma que Cristo triunfou sobre principados e potestades, despojando-os publicamente, como está descrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele estava deixando claro que a vitória de Jesus na cruz anulava qualquer poder espiritual que tentasse se erguer como autoridade paralela. Essas doutrinas não apenas tentavam diminuir a centralidade de Cristo, mas também criavam uma espiritualidade elitista. Apenas aqueles que seguiam certos rituais, negavam prazeres físicos ou buscavam experiências místicas profundas eram considerados verdadeiramente espirituais. Isso gerava divisão dentro da comunidade e um senso de insuficiência entre os crentes que não se encaixavam nesse modelo distorcido. Paulo combateu essa ideia, afirmando que a verdadeira plenitude habita em Cristo e que os fiéis, por estarem nele, já são completos. Ele estava resgatando a segurança espiritual dos colossenses ao reposicionar Cristo no centro de todas as coisas. O conflito, portanto, não era apenas doutrinário, era existencial. Era sobre identidade, segurança e comunhão com Deus. As heresias atacavam as bases da fé, minavam a confiança na graça e criavam um falso caminho de aperfeiçoamento espiritual baseado em esforço humano. Paulo não podia permitir que isso se espalhasse sem resistência. Por isso, sua carta é ao mesmo tempo uma defesa teológica e um encorajamento pastoral. Ele escreve com urgência, mas também com ternura, como alguém que entende o peso da luta espiritual enfrentada pelos colossenses. Ao estudar esse trecho da Escritura, percebemos que muitas das distorções combatidas por Paulo continuam vivas em nosso tempo, apenas com roupagens diferentes. O apelo por revelações exclusivas, práticas religiosas, legalistas ou promessas de acesso a um nível espiritual superior ainda são muito comuns. Isso torna a carta aos Colossenses um verdadeiro manual de discernimento para todos que desejam permanecer firmes na verdade. Paulo nunca esteve fisicamente em Colossos, mas sua voz ecoou poderosamente entre os fiéis daquela cidade. Seu apostolado, reconhecido por revelação direta de Cristo, conferia-lhe autoridade espiritual para ensinar, corrigir e edificar igrejas, mesmo à distância. Essa autoridade não era baseada em posição institucional, mas na comissão divina recebida no caminho de Damasco. Ao escrever aos Colossenses, ele não falava como um mero conselheiro, mas como um representante do próprio Cristo, guiado pelo Espírito Santo.
Isso fica claro logo na introdução da carta, quando ele se identifica como apóstolo por vontade de Deus. Uma afirmação que traz consigo tanto responsabilidade quanto legitimidade. Mesmo longe fisicamente, Paulo estava plenamente engajado na realidade espiritual daquela comunidade. Ele menciona que lutava por eles em oração, como registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Essa luta não era apenas uma figura de linguagem, mas expressava o engajamento profundo de um líder que intercedia fervorosamente pelo avanço da verdade em meio à oposição espiritual. Sua ausência não limitava sua atuação, pois ele compreendia que o combate espiritual transcende barreiras geográficas. A oração, a palavra escrita e o poder do Espírito eram suas ferramentas para fortalecer a fé dos irmãos colossenses. A carta aos Colossenses revela não apenas a autoridade de Paulo, mas também sua sensibilidade pastoral. Ele não escreve de forma fria ou burocrática, mas com o coração carregado de zelo e amor. Suas palavras encorajam, confrontam e restauram, sempre apontando para Cristo como a única fonte de estabilidade e verdade. Esse equilíbrio entre firmeza apostólica e compaixão pastoral torna sua abordagem singular. Ele não apenas refuta erros, ele edifica os corações feridos pela dúvida e pela confusão doutrinária. Isso demonstra que verdadeira autoridade espiritual é exercida com responsabilidade e cuidado. Além disso, Paulo apresenta argumentos com precisão teológica, combatendo erro por erro, sem jamais ceder ao espírito de divisão. Ele não promove um confronto destrutivo, mas um confronto redentor. Ao corrigir, ele não afasta, ele aproxima. Ao disciplinar, ele não acusa, ele esclarece. Sua autoridade não está a serviço do ego, mas da edificação da igreja. Isso é especialmente relevante hoje, quando tantos líderes confundem autoridade com dominação e confronto com intolerância. Em Paulo, vemos um modelo de liderança que confronta o erro sem perder o amor. Sua atuação em Colossos nos ensina que não é necessário estar presente fisicamente para causar impacto espiritual. Quando guiado por Deus, um líder pode agir com autoridade mesmo de longe, se estiver ancorado na verdade, comprometido com a oração e movido pelo amor. Essa é uma lição para todos que exercem influência espiritual. A autoridade verdadeira nasce da obediência a Cristo e se manifesta no serviço aos outros. No cerne da carta aos Colossenses está a apresentação da supremacia de Cristo como o antídoto definitivo contra todas as heresias. Paulo sabia que, em um ambiente tomado por filosofias humanas e práticas religiosas confusas, a igreja só permaneceria firme se estivesse alicerçada na identidade e na obra de Jesus. Por isso, ele eleva Cristo a uma posição inquestionável, acima de toda a criação, de todo poder, de qualquer tradição. Ele afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, como registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Com essas palavras, ele estabelece um contraste direto com qualquer ensinamento que tentasse diminuir ou relativizar a divindade de Jesus. Paulo não se limitou a declarar que Cristo é central. Ele explicou por quê. O apóstolo revelou que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que nele tudo subsiste. Essa visão cósmica da autoridade de Cristo desmontava qualquer pretensão gnóstica ou filosófica que buscasse um intermediário entre Deus e os homens. Cristo não é um entre muitos, mas o único por meio do qual tudo foi criado e redimido. Ao enfatizar que toda a plenitude habita corporalmente em Jesus, Paulo eliminava qualquer espaço para doutrinas que tentassem fragmentar a divindade ou inserir outros mediadores na experiência espiritual dos fiéis. A carta também destaca a reconciliação efetuada por Cristo na cruz, que restaurou a comunhão entre Deus e a humanidade.
Essa reconciliação não foi parcial nem simbólica. Ela foi plena e definitiva. Isso significava que nenhuma prática adicional, nenhum ritual e nenhuma ascese poderiam complementar a salvação oferecida por ele. A cruz não deixou lacunas. Essa clareza era essencial para libertar os colossenses da ansiedade espiritual gerada pelas heresias que afirmavam que o Evangelho precisava de adendos. Paulo, ao reafirmar a obra consumada de Cristo, resgatava a confiança da igreja e removia o fardo da autojustificação. O apelo de Paulo à centralidade de Cristo também tinha implicações práticas. Se Cristo é a cabeça do corpo, como ele afirma, então toda a vida cristã, doutrina, ética, adoração e comunhão deve fluir dele e para ele. Isso desafiava diretamente as estruturas religiosas que tentavam colocar o foco em regras humanas ou em experiências subjetivas. Paulo estava ensinando que, quando Cristo ocupa o lugar central, tudo se alinha. O entendimento se aclara, o coração se fortalece e a fé ganha raízes profundas. Ele não estava apenas combatendo ideias, estava restaurando a visão espiritual correta. Nos dias atuais, essa verdade continua a ser o eixo da fé cristã. Sempre que Cristo deixa de ocupar o centro, abre-se espaço para distorções que, embora pareçam espirituais, geram confusão, orgulho e afastamento de Deus. A insistência de Paulo em exaltar a supremacia de Jesus é um chamado para voltarmos ao fundamento original da fé. Não há outro nome, nem outra estrutura, nem outra experiência que sustente a vida cristã. Tudo começa, continua e termina em Cristo. Em uma sociedade como a de Colossos, impregnada por filosofias sofisticadas e tradições religiosas diversas, o apóstolo Paulo precisou distinguir com firmeza a diferença entre sabedoria humana e revelação divina. Essa distinção é vital, pois muitos dos ensinos heréticos vinham embalados com o verniz do intelecto e da lógica persuasiva. Eles pareciam sábios, mas estavam vazios de verdade espiritual. Paulo advertiu que essas doutrinas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 23, mas não passam de ensinamentos humanos que nada aproveitam contra os impulsos da carne. Seu apelo era para que os colossenses tivessem discernimento, reconhecendo que nem tudo que soa elevado é inspirado por Deus. O discernimento espiritual não é uma habilidade intelectual, mas uma sensibilidade cultivada pela comunhão com o Espírito e pelo enraizamento nas Escrituras. Paulo sabia que muitos poderiam ser levados por palavras persuasivas e por um raciocínio aparentemente sólido, mas falho em essência. O Evangelho, embora profundo, não se apoia em retórica vazia, mas na verdade revelada. A sabedoria do alto, conforme descrita também em outras cartas do apóstolo, é pura, pacífica, moderada e cheia de bons frutos. Essa sabedoria contrasta diretamente com a astúcia daqueles que torcem as Escrituras para seus próprios interesses. O perigo da sabedoria humana é que ela se alimenta do orgulho. Quando uma doutrina exige um tipo de conhecimento exclusivo para os mais espirituais, ela cria castas dentro da fé, desvirtua o caráter inclusivo do Evangelho e alimenta a vaidade. Paulo combate essa tendência revelando que todo o tesouro da sabedoria está oculto em Cristo, como ele mesmo escreve em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Não há atalhos, não há conhecimento reservado a poucos. Tudo que o crente precisa para crescer em entendimento está acessível em Cristo, pela fé. A orientação de Paulo nesse ponto é extremamente relevante para a igreja contemporânea. Nunca houve tanta informação disponível, tantos discursos atraentes e tantas revelações sendo divulgadas. Contudo, sem o filtro do Espírito e o crivo da palavra,
muitos acabam confundindo conteúdo profundo com verdade espiritual. A igreja precisa redescobrir o valor do discernimento como ferramenta de proteção e direção. Isso não significa desvalorizar o intelecto, mas submetê-lo à autoridade da revelação divina. Por isso, o apóstolo não apenas refutou os falsos ensinos, mas equipou os colossenses com uma perspectiva segura. A sabedoria verdadeira não é construída do homem para Deus, mas revelada de Deus para o homem. Ela desce, não sobe. Ela ilumina, não confunde. E seu propósito final é exaltar a Cristo e edificar a igreja. Com essa lente, o povo de Deus pode caminhar com firmeza, mesmo em meio a vozes sedutoras e caminhos enganosos. Entre as ameaças mais insidiosas enfrentadas pela igreja de Colossos estava o sincretismo religioso. A mistura de doutrinas cristãs com elementos de outras religiões e filosofias. Esse fenômeno não se apresentava de forma escancarada, mas por meio de pequenas inserções que pareciam inofensivas ou até enriquecedoras à fé. O sincretismo se disfarçava de completude espiritual, oferecendo uma espiritualidade mais robusta, que incluía práticas judaicas, elementos ascéticos e experiências místicas. Paulo, ao perceber esse movimento, alertou que tais ensinos tinham aparência de piedade, mas não possuíam valor real para conter os impulsos da carne, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 23. O grande perigo do sincretismo é sua sutileza. Ele não nega frontalmente o evangelho, mas o enfraquece por meio da adição. A fé pura em Cristo é vista como insuficiente e começa-se a exigir mais rituais, mais regras, mais experiências. O que começa como um complemento, rapidamente se transforma em dependência de práticas que ofuscam a suficiência da cruz. O Evangelho deixa de ser o centro e torna-se apenas uma parte de um sistema maior, moldado por gostos, tradições e modismos espirituais. Essa distorção compromete a essência da fé e desloca o foco da graça para o esforço humano. Além disso, o sincretismo cria um evangelho confuso. O fiel já não sabe mais em que acreditar com segurança. Um dia está preso à observância de festas religiosas. No outro, é incentivado a buscar revelações em experiências subjetivas. O resultado é uma espiritualidade instável, baseada em sensações e exigências humanas, não na certeza da obra redentora de Cristo. Paulo viu esse risco e, por isso, combateu com veemência qualquer ensinamento que tentasse misturar a verdade com práticas estranhas à fé cristã. Ele entendia que a mistura, mesmo com boas intenções, resulta em engano. O cenário atual da igreja não está isento desse risco. A facilidade de acesso a conteúdos religiosos de todo tipo, somada à tendência de buscar novidades espirituais, tornou muitos crentes vulneráveis às mesmas armadilhas enfrentadas pelos colossenses. O sincretismo moderno pode vir por meio de técnicas de autoconhecimento disfarçadas de discipulado ou de práticas espiritualizadas que não encontram respaldo nas Escrituras. O alerta de Paulo ainda ressoa: não se deixem escravizar por filosofias e vãs sutilezas. Para permanecer livre, a igreja precisa reconhecer que Cristo é suficiente. Não há necessidade de buscar outros caminhos, outros ritos ou outros meios de se aproximar de Deus. A graça que nos salvou é a mesma que nos sustenta. Qualquer ensinamento que precise adicionar algo à cruz está, na verdade, subtraindo sua eficácia. Paulo expôs com clareza que a fé cristã não se mistura com outras fontes. Ela é uma fonte em si mesma, pura, viva e poderosa. Entre os desvios mais sutis enfrentados pelos colossenses estava a prática de uma espiritualidade marcada por falsa humildade e veneração de seres celestiais.
Essas expressões externas de piedade, à primeira vista, pareciam sinceras e até mesmo admiradas pelos menos experientes na fé. No entanto, Paulo identificou nelas um problema grave: a tentativa de alcançar o favor divino por meio de práticas que desviavam a atenção da suficiência de Cristo. Ele denuncia tais atitudes como vaidade espiritual, afirmando que se tratam de culto de aparência e intrometimento em coisas que não viu, conforme escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Essa pseudo-espiritualidade não edificava, ela escravizava. A falsa humildade é traiçoeira porque se veste de renúncia, mas esconde orgulho. Ao buscar um tipo de devoção que finge se rebaixar, mas que na verdade visa se destacar como o mais espiritual, o indivíduo acaba se afastando da essência do Evangelho. Paulo combate essa distorção, mostrando que a verdadeira humildade nasce da dependência de Cristo, não da exibição de práticas místicas ou de uma postura exterior de inferioridade. A espiritualidade cristã genuína é discreta, enraizada no coração e voltada para o serviço, não para a autopromoção velada sob o manto da piedade. Outro ponto crítico abordado por Paulo foi o culto aos anjos, uma prática que naquela época era influenciada por crenças populares e correntes religiosas que viam os anjos como mediadores indispensáveis entre Deus e os homens. Essa veneração desviava os olhos do único mediador verdadeiro, Cristo, e criava um sistema espiritual paralelo que não possuía respaldo na revelação divina. Paulo foi categórico ao dizer que quem se entregava a esse tipo de prática se afastava da cabeça, que é Cristo. Ao perder essa conexão, a fé deixava de se nutrir da fonte e se tornava uma estrutura oca, sustentada por ilusões religiosas. Hoje, essa advertência continua atual. Embora o culto explícito a anjos seja menos comum em alguns contextos, ainda há muitos que depositam sua fé em mediadores humanos, símbolos espirituais ou experiências extrabíblicas. A necessidade de sentir-se especial ou de viver uma espiritualidade diferenciada continua levando muitos a buscar manifestações que, no fundo, apenas alimentam a vaidade disfarçada. Paulo nos lembra que a verdadeira segurança espiritual está em permanecer ligados à cabeça e que toda tentativa de ultrapassar esse vínculo resulta em engano. Portanto, ao lidar com essas distorções, Paulo não apenas denuncia o erro, mas reposiciona os crentes na centralidade de Cristo e na simplicidade da fé. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não precisa de enfeites, nem de acessos especiais por meio de seres celestiais. A cruz de Cristo já abriu o caminho, e a verdadeira espiritualidade nasce da permanência nele. Esse ensino liberta a fé de pesos desnecessários e conduz o cristão à maturidade. Na carta aos Colossenses, Paulo expõe um contraste crucial. Enquanto as tradições humanas se esvaziam com o tempo, a plenitude de Cristo é permanente, completa e suficiente para todas as necessidades espirituais do homem. Muitos dos ensinamentos que circulavam em Colossos estavam fundamentados em tradições passadas, de geração em geração, mas desprovidas da vida e do poder de Deus. Paulo confronta essas tradições, afirmando que elas são rudimentos do mundo, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 8, e adverte os crentes a não serem levados por elas. A razão é simples. Tais ensinamentos não conduzem à vida em Cristo, mas ao aprisionamento da consciência. As tradições humanas, embora às vezes bem intencionadas, tornam-se perigosas quando assumem autoridade sobre a fé. Elas impõem padrões, rituais e comportamentos que não necessariamente refletem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Paulo sabia que,
Uma vez que essas tradições se infiltram no coração da igreja, elas roubam a liberdade que há no Evangelho e substituem a obediência a Cristo por uma obediência ao sistema. O problema não está em seguir costumes culturais em si, mas em colocá-los como requisito para a comunhão com Deus ou como medida de espiritualidade. A resposta de Paulo é direta. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele os crentes estão completos. Não há lacuna, não há carência, não há vazio a ser preenchido por tradições humanas. Essa afirmação, registrada em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, é uma das mais poderosas declarações teológicas do Novo Testamento. Ela coloca fim a qualquer tentativa de aperfeiçoar o Evangelho por meios externos. Quem está em Cristo já foi aceito, já foi transformado e já vive sob uma nova realidade espiritual. Além disso, Paulo mostra que muitas dessas tradições não apenas são inúteis, mas também contraproducentes. Elas alimentam o orgulho religioso, criam barreiras entre os crentes e obscurecem a simplicidade da graça. Em vez de promover comunhão, geram competição espiritual. Em vez de formar discípulos de Jesus, formam seguidores de costumes. Por isso, o apelo de Paulo é para que os colossenses permaneçam enraizados em Cristo e edificados nele, não em estruturas vazias de significado eterno. Esse ensino nos desafia a refletir sobre o que, de fato, sustenta nossa fé. Será que estamos nos alimentando da plenitude de Cristo ou nos prendendo a práticas que apenas parecem espirituais? A carta aos Colossenses nos convida a uma espiritualidade profunda, livre e fundamentada exclusivamente em Jesus. Quando Ele é suficiente, todo o resto encontra seu lugar. Mas quando tentamos suprir o que já foi completado por Ele, acabamos nos afastando da fonte da vida. No coração da carta aos Colossenses, Paulo faz uma das declarações mais contundentes sobre a vitória espiritual de Cristo. Ele afirma que por meio da cruz, Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15. Essa não é apenas uma linguagem simbólica, é uma descrição clara de um triunfo espiritual definitivo. Enquanto o mundo via a cruz como um fracasso, Paulo a revela como o palco do maior ato de soberania divina sobre as forças malignas. O combate espiritual ali chegou ao seu clímax e o resultado foi a completa derrota do inimigo. Essa vitória tem implicações práticas para a vida do cristão. Ao desarmar os principados e potestades, Cristo desfez a autoridade que essas entidades exerciam sobre a humanidade. Isso inclui não apenas a acusação legal do pecado, mas também o domínio psicológico, espiritual e social que o reino das trevas impunha sobre os homens. Agora, os que estão em Cristo não vivem mais debaixo de medo, opressão ou condenação. Eles estão livres para viver uma nova vida, não baseada na culpa, mas na graça que flui da cruz. Paulo quer que os colossenses entendam que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória. Ele escreve a uma igreja ameaçada por doutrinas que exaltavam poderes espirituais secundários e exigiam reverência a entidades celestes. Ao afirmar que Cristo expôs essas forças ao desprezo, o apóstolo remove qualquer argumento que sustente a necessidade de mediadores ou temores espirituais. O sangue de Jesus não apenas perdoa, mas também estabelece uma nova autoridade sobre todo o cosmos. O trono do Cordeiro está acima de todo nome, poder e domínio. Essa visão transforma a maneira como enfrentamos as batalhas espirituais. A vitória da cruz não nos isenta de lutas, mas redefine nossa posição nessas lutas. Não combatemos do ponto de vista da derrota, mas da vitória conquistada. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como Paulo afirma em outra de suas cartas,
E essa posição nos garante autoridade sobre qualquer estratégia do maligno. Em vez de temer, oramos com ousadia. Em vez de fugir, permanecemos firmes. A cruz nos equipa para resistir com confiança. Portanto, ao escrever aos Colossenses, Paulo reorienta seu foco para a realidade da cruz como o centro de toda a autoridade espiritual. Nenhuma filosofia, tradição ou ensinamento pode se comparar ao poder do sacrifício de Jesus. Toda tentativa de retorno à escravidão espiritual é anulada pelo triunfo já garantido. E essa é a base que sustenta a vida cristã, a certeza de que na cruz tudo já foi consumado. A transformação que o Evangelho promove na vida do crente é profunda e radical. Em sua carta aos Colossenses, Paulo afirma que ao receberem Cristo, os fiéis foram sepultados com Ele no batismo e também ressuscitados juntamente com Ele pela fé, como está registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Essa linguagem não é meramente simbólica, ela aponta para uma nova realidade espiritual. O novo nascimento rompe com os antigos sistemas, valores e estruturas espirituais. A vida anterior, moldada pelas tradições humanas e pela escravidão do pecado, é deixada para trás e uma nova identidade é assumida, fundamentada na graça. Essa ruptura não é apenas pessoal, ela possui implicações cósmicas. O crente, ao nascer de novo, é transferido do império das trevas para o reino do Filho amado, como Paulo já havia dito anteriormente em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse deslocamento espiritual muda sua posição, sua missão e sua maneira de ver o mundo. As estruturas religiosas que antes o prendiam já não possuem domínio. As filosofias vazias, os rituais sem vida e os preceitos meramente humanos perdem sua influência. O que passa a reger a vida do discípulo é o senhorio de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O novo nascimento é também uma morte. A antiga natureza, com seus desejos e inclinações, é crucificada com Cristo. Não há como coexistir entre os dois sistemas. Ou se vive pela carne, ou se vive pelo Espírito. Essa verdade era essencial para os colossenses, que estavam sendo pressionados a retornar a práticas que pertenciam ao velho homem. Paulo os lembra de que, ao serem vivificados em Cristo, tiveram seus pecados perdoados e foram libertos da cédula que era contra eles. A graça não apenas redime, ela transforma. E onde há transformação genuína, não há espaço para retrocessos religiosos. Viver como nova criatura é um ato contínuo de separação do que é terreno. A ruptura promovida pelo novo nascimento exige decisões diárias. Os colossenses precisavam entender que permanecer em Cristo significava abrir mão de qualquer elemento que pretendesse rivalizar com sua autoridade. Não havia compatibilidade entre o novo caminho e os velhos moldes. Paulo, ao enfatizar isso, estava não apenas ensinando, mas protegendo a igreja de uma recaída espiritual disfarçada de devoção. Essa verdade continua sendo um divisor de águas para a igreja contemporânea. Em um mundo que insiste em misturar elementos da fé com modismos, tradições e ideologias humanas, o novo nascimento ainda é a única fronteira que separa luz e trevas. Aquele que nasceu de novo não apenas mudou de comportamento, ele mudou de natureza, de sistema, de direção. E a partir dessa nova vida, tudo precisa ser reinterpretado à luz da cruz. Após afirmar que os colossenses foram ressuscitados com Cristo, Paulo conduz seus leitores a uma aplicação prática dessa nova identidade. Ele escreve: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, como encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Essa exortação revela que o combate às heresias não é apenas teológico, é vivencial.
A maneira como o cristão vive é uma poderosa refutação contra doutrinas falsas. O estilo de vida do novo homem, caracterizado por misericórdia, humildade, mansidão e paciência, é a evidência visível da verdade do Evangelho. Essa nova vestimenta não é opcional, nem superficial. É uma mudança que começa no coração e transborda em ações concretas. Paulo mostra que a fé em Cristo precisa se expressar em relacionamentos restaurados, atitudes coerentes e uma conduta marcada pelo amor, que é o vínculo da perfeição, conforme ele mesmo afirma. Isso contrasta fortemente com as heresias que enfatizavam aparências religiosas, rituais e experiências místicas desconectadas da prática da justiça. O novo homem não se define pelo que evita, mas pelo que promove paz, perdão, unidade e comunhão. Vestir-se do novo homem também implica rejeitar tudo o que pertence à velha natureza. Paulo menciona atitudes como ira, malícia, blasfêmia e linguagem torpe que devem ser abandonadas por aqueles que agora vivem em Cristo. Esse processo de renovação constante evidencia que a fé cristã não se limita ao que se crê, mas se manifesta na maneira como se vive. O Evangelho não cria apenas teólogos, ele forma discípulos que testemunham a verdade com suas atitudes, dia após dia. E isso, mais do que qualquer argumento, desfaz o poder das mentiras doutrinárias. Outro ponto central nesse ensino de Paulo é a ênfase na coletividade. O novo homem é parte de um corpo, onde não há mais divisão entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, citas, escravos ou livres. Em outras palavras, a nova vida em Cristo elimina as barreiras erguidas por sistemas religiosos ou culturais. Isso desmonta qualquer estrutura de poder espiritual baseada em exclusividade ou mérito humano. Em Cristo, todos são igualmente amados, redimidos e chamados a viver uma nova realidade. Portanto, ao instruir os colossenses sobre a necessidade de se revestirem do novo homem, Paulo os equipa não apenas para resistirem às heresias, mas para viverem de forma tão autêntica que se tornem, eles mesmos, proclamadores da verdade. O estilo de vida do crente é uma das armas mais eficazes no combate espiritual. Quando a conduta está alinhada com a identidade em Cristo, as mentiras não encontram solo fértil para prosperar. Entre os recursos espirituais que Paulo apresenta aos colossenses para resistirem às heresias, a oração ocupa um lugar de destaque. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele exorta: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Essa não é uma instrução genérica, mas um chamado estratégico para um povo que enfrentava ameaças espirituais veladas. A oração, nesse contexto, não é apenas um momento devocional, mas um ato de guerra espiritual silenciosa e eficaz. É na oração que a igreja discerne, resiste e prevalece. A oração fortalece o entendimento espiritual, aguça o discernimento e protege o coração contra os enganos sutis que pareciam abundar em Colossos. Ao se manterem em constante comunhão com Deus, os fiéis poderiam reconhecer rapidamente aquilo que não procedia do Espírito. A vigilância mencionada por Paulo é um convite à atenção constante, um estado de prontidão que não permite que ideias estranhas se instalem na mente ou no coração. É na presença de Deus que a verdade se sedimenta e os ruídos do engano perdem força. Além disso, a oração nutre a gratidão, um elemento fundamental no combate espiritual. Quando o coração é grato, ele se torna menos suscetível às insinuações de que algo ainda falta, de que o Evangelho precisa de acréscimos. Um espírito agradecido repousa na suficiência de Cristo e rejeita os discursos que prometem mais profundidade à custa da simplicidade da cruz.
Paulo compreendia que a ingratidão era um terreno fértil para o desvio. Por isso associa vigilância e gratidão como chaves para permanecer na verdade. Paulo também pediu oração por si mesmo, para que tivesse portas abertas para anunciar o mistério de Cristo. Isso revela que a oração não apenas protege, mas também impulsiona a missão. O combate espiritual não é passivo, ele envolve avanço, proclamação e conquista de corações. A oração intercessora, portanto, é uma força ativa que não apenas sustenta os crentes, mas expande o reino. A igreja de Colossos era chamada a orar com entendimento, com propósito e com fé, sabendo que Deus age por meio das súplicas do seu povo. Por fim, a oração coloca o crente em alinhamento com o céu. Em tempos de confusão doutrinária, ela restaura o foco, renova a esperança e reacende a visão. A igreja que ora não se curva diante das mentiras. Ela permanece firme, não por sua força, mas porque está conectada à fonte de toda a verdade. A oração, nesse sentido, é mais do que disciplina espiritual. É a respiração de uma igreja viva, desperta e inabalável diante das ciladas do inimigo. Em meio ao contexto de confusão espiritual e heresias disfarçadas de verdade, Paulo faz um chamado claro à vigilância. Ele não apenas instrui os crentes individualmente, mas também enfatiza a responsabilidade coletiva da igreja em proteger a sã doutrina. Essa vigilância não se trata de uma desconfiança constante, mas de uma postura atenta, madura e fundamentada na palavra. Em Colossenses capítulo 2, versículo 4, ele alerta: ninguém vos engane com palavras persuasivas. Essa advertência mostra que o engano não é sempre grotesco ou evidente. Muitas vezes ele é atraente, bem argumentado e emocionalmente sedutor. Manter a vigilância doutrinária requer líderes atentos e membros conscientes. A igreja precisa estar equipada, não apenas com conhecimento bíblico, mas com um coração sensível ao Espírito Santo, que testifica da verdade. Paulo sabia que uma comunidade espiritualmente desatenta se torna vulnerável a todo tipo de vento de doutrina. E, em Colossos, onde o sincretismo ameaçava diluir o evangelho, o zelo pela verdade era questão de sobrevivência espiritual. Quando a igreja se acomoda, o erro se infiltra silenciosamente, se instala sutilmente e, por fim, domina completamente. A vigilância também envolve confronto amoroso. Quando ideias distorcidas surgem, é necessário que irmãos maduros se levantem para corrigi-las com firmeza e mansidão. Paulo não silenciou diante do erro, mas usou sua autoridade espiritual para restaurar a verdade com clareza. Essa é a postura que a igreja precisa adotar, não agressividade, mas firmeza, não julgamento, mas zelo pela pureza do Evangelho. O silêncio cúmplice diante de ensinos nocivos compromete a saúde espiritual da comunidade e coloca em risco os mais fracos na fé. Além disso, a vigilância doutrinária é alimentada pela constante exposição à palavra. Igrejas que priorizam o ensino bíblico sólido são naturalmente mais protegidas contra o erro. Paulo demonstrava essa preocupação ao ensinar e orar para que os crentes fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, como ele escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Esse conhecimento não é apenas intelectual, ele molda o coração, renova a mente e transforma o viver. Uma igreja instruída é uma igreja vigilante. A vigilância doutrinária, portanto, não é tarefa de poucos. É uma cultura que precisa ser cultivada por todos. Uma comunidade que ama a verdade e que a defende com graça e sabedoria se torna uma fortaleza contra os ataques do engano. E mais do que preservar um sistema de crenças, ela protege vidas, conserva o testemunho de Cristo e se mantém viva como farol em meio às trevas da confusão espiritual.
No combate contra as heresias que ameaçavam a igreja de Colossos, Paulo não apenas escreveu uma carta teológica, ele reconheceu e valorizou o papel daqueles que lideravam aquela comunidade local. Um nome se destaca: Epáfras, mencionado em Colossenses capítulo 1, versículo 7, como fiel ministro de Cristo que havia ensinado o evangelho aos colossenses. Mais adiante, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, Paulo afirma que Epáfras sempre luta por vós em orações, mostrando que o líder espiritual não apenas ensina, mas intercede, protege e serve como um guardião da verdade. A liderança pastoral não é um cargo, mas um chamado. Em tempos de confusão doutrinária, o pastor assume o papel de sentinela. Ele precisa ser profundo nas Escrituras, sensível ao Espírito e comprometido com a edificação do rebanho. O ensino sólido é o primeiro muro de proteção contra o erro. Quando a igreja é alimentada com doutrina sã, os crentes ganham estrutura espiritual para reconhecer e rejeitar o falso ensino. Paulo sabia que o antídoto ao engano começa no púlpito, com líderes que proclamam a verdade com coragem e humildade. O exemplo de Epáfras também revela que o ministério pastoral eficaz é marcado por oração constante e zelo genuíno pelas almas. Ele não era apenas um bom orador ou um organizador competente, mas alguém que se colocava na brecha pelos seus irmãos. Essa combinação entre ensino fiel e intercessão persistente é poderosa. O pastor que apenas fala, mas não ora, se torna técnico. O que ora, mas não ensina com profundidade, se torna vulnerável ao misticismo. O equilíbrio entre esses dois elementos gera uma liderança estável e frutífera. A igreja precisa valorizar e apoiar seus líderes espirituais fiéis. Em muitos contextos, os pastores têm sido sobrecarregados com demandas administrativas ou pressionados por expectativas que pouco têm a ver com sua missão essencial: pregar a palavra e pastorear o rebanho. Paulo não mediu elogios ao serviço de Epáfras, reconhecendo nele um verdadeiro guerreiro espiritual. Isso nos ensina que os pastores não são apenas figuras religiosas, são colunas que sustentam a verdade em meio à instabilidade do mundo espiritual. Investir em liderança saudável e ensino bíblico profundo é uma das formas mais eficazes de proteger a igreja. Pastores firmados na palavra, com caráter irrepreensível e coração pastoral, são bênçãos incalculáveis para a comunidade. Eles não apenas alimentam, eles protegem. E quando a verdade é ensinada com clareza e vivida com integridade, as heresias perdem força e a igreja se torna uma casa edificada sobre a rocha. Embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, a carta aos Colossenses continua tão atual quanto o cenário que nos cerca hoje. Vivemos em uma época marcada por excesso de informação e escassez de discernimento. Há muitas vozes disputando atenção, inúmeras verdades sendo proclamadas, e um ambiente espiritual que, em muitos aspectos, se assemelha ao de Colossos. O chamado de Paulo, portanto, ressoa como um eco necessário. Cristo deve permanecer no centro de tudo. A igreja contemporânea precisa resistir ao apelo das novidades espirituais e retornar ao fundamento da fé genuína. Manter Cristo no centro exige coragem. É mais fácil seguir a maré cultural, adotar práticas populares ou suavizar o evangelho para torná-lo mais aceitável. Mas Paulo nos mostra que a verdade não se molda às preferências humanas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele exorta: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Isso implica um relacionamento profundo com as Escrituras, um coração disposto a ser moldado por elas e uma vida que reflita a sabedoria que vem do alto. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la com integridade e coragem.
Hoje, como ontem, as heresias não se apresentam com rótulos óbvios. Elas vêm embaladas em espiritualidade, marketing religioso, discursos emocionais e até filantropia. Por isso, mais do que nunca, a igreja precisa de maturidade. Os crentes devem crescer em conhecimento, permanecer firmes na fé e cultivar uma espiritualidade saudável, centrada na cruz, no amor e na verdade. Isso não acontece por acaso. Exige intencionalidade, comunhão com os santos, oração constante e ensino sólido. O combate espiritual descrito em Colossenses não é algo distante de nossa realidade. Ainda enfrentamos principados que tentam nos desviar da centralidade de Cristo. Ainda há filosofias humanas que se disfarçam de evangelho. Ainda há pressão para adaptar a fé às demandas culturais. Mas como Paulo ensinou, temos em Cristo tudo o que precisamos. Ele nos basta. Ele é suficiente. Ele é o fundamento inabalável de toda a vida piedosa. A carta aos Colossenses nos desafia a viver com discernimento, firmeza e paixão pela verdade. Não como quem apenas reage ao erro, mas como quem constrói com fidelidade. O combate espiritual continua, mas também continua a vitória da cruz. E quem permanece em Cristo, alicerçado na palavra, não apenas resiste, ele floresce em meio ao caos, como testemunha viva da verdade que liberta. Ao ouvir tudo isso, muitas pessoas lembram das lutas que já enfrentaram pela fé. Se alguma parte desta mensagem trouxe clareza ao seu coração, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode fortalecer alguém. Aproveite também para enviar este vídeo a um amigo que valoriza a verdade bíblica. E, para continuar recebendo conteúdos que edificam com seriedade e profundidade, inscreva-se no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença.